junte-se a mim por alguns minutos e, juntos, vamos dar uma olhada em um dos maiores eventos de todos os tempos, que está chegando. Estamos falando sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Este é um dos vários eventos importantes que acontecerão durante os últimos dias, logo antes do milênio, o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo na Terra. E, claro, aprendemos sobre isso na Bíblia. Apocalipse 19, 5-9. Então veio uma voz do trono, dizendo: Louvado seja o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi o que parecia ser uma grande multidão, como o rugido de águas impetuosas e como estrondos estrondosos de trovão, gritando: Aleluia! Pois nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e demos glória a Ele. Pois o casamento do Cordeiro chegou, e sua noiva se aprontou. Apóstrofo. Linho fino, brilhante e limpo, foi dado a ela para vestir. Linho fino representa os atos justos dos santos. Então o anjo disse-me: escreva, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apóstrofo. Esta passagem fala sobre dois eventos relacionados, o casamento do Cordeiro e a ceia do casamento do Cordeiro. O verdadeiro casamento do Cordeiro é misterioso. Não parece haver muitas escrituras que falam sobre o casamento em si. Eu não vou falar sobre o casamento, aqui. Mas, há um evento relacionado, a ceia das bodas do Cordeiro. Há um monte de escrituras que falam sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Isso é o que quero compartilhar com você. Novamente, este é um dos muitos eventos do tempo do fim, preditos nas escrituras. Em resumo, a ceia das bodas do Cordeiro será assistida por todos os que se qualificam para entrar no céu. Se você realmente se arrependeu de seus pecados, se você sinceramente pediu a Jesus para perdoá-los, se você se submeteu a Jesus Cristo e seus ensinamentos, se você efetivamente entronizou Jesus como Senhor dos seus próprios vida, então você participará da ceia das bodas do Cordeiro. Isso, eu lhe digo, é motivo de regozijo. Lembre-se do que o anjo disse. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Isso seria falar sobre você. Pelo que eu posso dizer, as únicas pessoas que perderão este casamento são aqueles que rejeitam a Cristo e seus ensinamentos. Infelizmente, eles irão para o inferno em vez do paraíso. Portanto, assistir à ceia das bodas do Cordeiro é realmente equivalente a ir para o céu, é o mesmo grupo de pessoas. Portanto, quando olhamos as escrituras que falam sobre a ceia das bodas do Cordeiro, estamos realmente falando sobre aqueles que irão para o céu. Como acontece com todas as coisas na Bíblia, devemos procurar entender isso agora. Isso é para que possamos ajustar nossas vidas hoje de qualquer maneira que seja necessária ou apropriada para nos alinharmos com Deus e sua vontade. Muitas vezes nas Escrituras, as promessas de Deus para nós vêm com uma ou mais estipulações anexadas. Seria sensato entender essas estipulações e fazer o nosso melhor para cumpri-las, para que a benção associada que a Escritura define se materialize em nossas vidas. Muitas vezes, essas estipulações e bênçãos associadas são aplicadas a nós em um nível individual. Em outras palavras, se você, como indivíduo, fizer isso e aquilo, Deus promete o seguinte. Mas outras vezes, essas bênçãos vêm em um nível corporativo. Em outras palavras, se o povo de Deus fizer isso e aquilo, então essa bênção virá sobre eles, ou seja, como um grupo. Em ambas as situações, convém que enfrentemos o fato de que existem de fato algumas estipulações que devemos cumprir antes de realizarmos as bênçãos prometidas. Esta é uma das principais motivações para realmente aprofundar e compreender as Escrituras. Então, vamos aprofundar um pouco, podemos? Considere isto. Apocalipse 19, 7 apóstrofo. Sua noiva se aprontou. Apóstrofo. Agora, deixe-me dizer que pode ser debatido quem é a noiva.
O ensino evangélico tradicional diz que a noiva de Cristo é o corpo de Cristo. Em outras palavras, se você é cristão, você faz parte da noiva de Cristo. Eu também tenho acreditado por anos que isso é o que a noiva de Cristo é. Agora, no entanto, depois de cavar mais nas Escrituras, não estou tão certo de que essa interpretação esteja correta. Mas, novamente, não vou falar muito mais sobre a noiva além de citar Apocalipse 19, 7. Sua noiva se aprontou. E o que essa declaração incrível significa é que você e eu temos alguns trabalhos de preparação a serem feitos. Sim, de fato, devemos estar prontos. Portanto, esqueça de pensar que você pode apenas sentar e esperar que Deus traga o fim do mundo. Claro, Deus trabalhará essas coisas do tempo do fim em sua programação. Mas se cremos que a noiva de Cristo é realmente o corpo de Cristo, então é melhor cuidarmos para que nós preparemos para Jesus, porque como vamos ver, se não nos aprontarmos, seremos expulsos da ceia das bodas. Mas há outra razão pela qual devemos querer entender a ceia das bodas do Cordeiro, e esta. Nesta mesma passagem da Escritura, Apocalipse 19, 9, o anjo disse que aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro serão abençoados. Você quer ser abençoado por Deus, não é? Claro que você faz. Vamos ler novamente. Apocalipse 19, 9. Então o anjo disse-me, escreve, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. ... Ok, então há uma motivação poderosa para aprender sobre a ceia das bodas do Cordeiro e para se preparar de forma adequada. A ceia das bodas do Cordeiro é falada, direta ou indiretamente, em várias parábolas. Algumas pessoas pensam que as parábolas são como contos de fadas. Eles não acham que o ouvinte deve levar cada palavra tão a sério. Bem, eles são livres para pensar assim. Mas, quanto a mim, vou levar cada palavra muito a sério. Eu acredito que cada palavra nas parábolas de Jesus é parte da palavra de Deus e, portanto, é verdadeira, confiável e pertinente. Aqui vamos nos Mateus 22, 1 a 14. Jesus falou com eles novamente em parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos aos que haviam sido convidados para o banquete para dizer-lhes que viessem, mas eles se recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns servos e disse, diga aos que foram convidados que eu preparei meu jantar, meus bois e gado gordo foram abatidos e tudo está pronto. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não prestaram atenção e foram embora, um para seu campo, outro para seu negócio. O resto prendeu seus servos, maltratou-os e matou-os. Apóstrofo. O rei ficou furioso. Ele enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou sua cidade. Apóstrofo. Então ele disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas aqueles que convidei não mereciam vir. Vá até as esquinas e convide para o banquete quem você encontrar. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, boas e más, e o salão do casamento estava cheio de convidados. Apóstrofo. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou um homem que não estava usando roupas de casamento. Amigo, ele perguntou, como você entrou aqui sem roupas de casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos assistentes, amarre-o de pés e mãos e jogue-o fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Apóstrofo. Esta é a ceia das bodas do Cordeiro. Esta é a grande festa no céu que acontecerá depois que Jesus reuniu todo o seu povo e lhes deu seus corpos glorificados. Quando isso acontecer, a terra ainda existirá e, aparentemente, ainda haverá muitas pessoas vivendo na terra. As pessoas que ainda estão aqui serão aquelas que não chegaram ao céu. Eles ainda estarão na terra porque serão aqueles que se desqualificaram para entrar no céu. Este grupo, deixado na terra, incluirá ateus,
Eles nem mesmo acreditam em Deus ou Jesus Cristo. Incluirá aqueles que seguem religiões que não reconhecem Jesus Cristo como sendo o único caminho para o céu. São muitas pessoas em todo o mundo. Existem literalmente milhares de religiões em todo o mundo que não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Cada uma dessas religiões tem seus seguidores. Alguns têm muitos seguidores. Todas essas pessoas têm agora a oportunidade de vir a Cristo, de abraçar Jesus e seus ensinamentos. Mas se eles insistirem em rejeitar Jesus e no perdão dos pecados que vem somente pela fé nele, eles serão deixados na terra quando Jesus levar seu povo para o céu. Há outro grande grupo de pessoas que também será deixado na terra, e isso pode surpreendê-lo: muitos cristãos ainda estarão na terra. Eles não assistirão à ceia das bodas do Cordeiro. Esses são os que receberão a marca da besta ou que adorarão a besta durante a tribulação. Você pode ler sobre esses cristãos em Apocalipse, capítulos 13 e 14. Nenhuma dessas pessoas irá para o céu. Qualquer pessoa que receber a marca da besta estará vendendo sua alma ao diabo. Infelizmente, as pessoas farão isso durante a tribulação para salvar suas vidas físicas. Eles não vão perceber as consequências devastadoras de sua escolha de receber a marca da besta ou adorar a besta. As pessoas farão isso pouco antes da ceia das bodas do Cordeiro. Se eles pudessem apenas aguentar um pouco mais, eles poderiam resistir à besta e chegar à ceia das bodas. Mas, infelizmente, alguns cristãos não estarão dispostos a esperar mais pelo retorno de Jesus e concordarão em aceitar a marca da besta. Essas pessoas não terão chance de entrar no céu ou de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Agora vamos analisar um pouco dessa passagem da Escritura. Novamente, a razão de estarmos fazendo isso é porque queremos aplicar os princípios da parábola às nossas próprias vidas e fazer algo a respeito. Mateus 22, 1-5. Jesus falou-lhes novamente em parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos aos que haviam sido convidados para o banquete para dizer-lhes que viessem, mas eles se recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns servos e disse: diga aos que foram convidados que eu preparei meu jantar, meus bois e gado gordo foram abatidos e tudo está pronto. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não prestaram atenção e foram embora, um para seu campo, outro para seu negócio. Então, agora o rei havia alcançado esses convidados pelo menos 2 vezes. E veja as respostas das pessoas: desculpe, estou ocupado. Tenho minha própria família para cuidar. Tenho filhos para alimentar. Eu tenho meus próprios problemas para lidar. Não irei ao casamento do filho do rei. Ok? Obrigado, mas não, obrigado. Você se divertiu no casamento, certo? Mas, quanto a mim, tenho trabalho para voltar. Adeus. Isso soa familiar? Mateus 22, 6. Os demais agarraram seus servos, maltrataram-nos e mataram-nos. Apóstrofo. Agora olhe para a resposta do rei. Mateus 22, 7. O rei ficou furioso. Ele enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou sua cidade. Apóstrofo. Isso surpreende alguém? Lembre-se, nesta parábola, o rei é Deus Pai. Se você pensa que Deus sempre será amoroso, perdoador e tolerante com todos, não importa o que eles façam. Esta parábola deve fazer você repensar essa ideia. Já ouvi tantas pessoas citarem este versículo. 1 João 4, 8. Deus é amor. É como se o fato de que Deus é amor significasse que cada pessoa pode fazer o que quiser e está tudo bem para Deus. Talvez as pessoas imaginem que Deus é como uma avó que sabe tudo sobre seu neto travesso, mas ainda diz: agora, você sabe que todos nós te amamos, querida. Na verdade, ela não tenta impedir a criança de continuar em seu erro. Você acha que Deus é assim também? Deus é amor. Bem, não é assim. Olhe para este versículo novamente. Mateus 22, 7. O rei ficou furioso.
Ele enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou sua cidade. Apóstrofo. Veja o preço que as pessoas pagaram por ignorar o convite do rei. Vou presumir por um momento que as pessoas que o rei convidou para o casamento eram os homens da cidade em idade de trabalhar. A escritura não diz isso, mas vamos assumir isso. Não apenas cada um desses homens foi executado, mas sua cidade foi incendiada. Pense no que isso significa. Significa que todas as outras pessoas na cidade também foram afetadas. Isso incluiria todas as pessoas inocentes, mulheres, bebês, crianças, adolescentes, idosos e qualquer pessoa que não fizesse parte da lista de convites original. Todos esses sofreram quando o rei incendiou sua cidade. Talvez eles tenham sobrevivido aos incêndios. Mas agora eles estavam sem teto. Suas casas foram destruídas, suas plantações foram destruídas, suas economias foram destruídas, seus casamentos foram destruídos. Papai estava morto e seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. O que isso quer dizer é que nossas escolhas têm consequências para outras pessoas. Isso nem sempre é óbvio, não é? Talvez você tenha pensado consigo mesmo, quando está prestes a fazer algo que sabe que não deveria: eu não estou machucando ninguém. Eu já disse isso antes. Olha, eu não estou machucando ninguém, então me deixe em paz. Aqueles homens que foram convidados para o banquete de casamento provavelmente não achavam que sua recusa em ir era um grande problema. Eles provavelmente nunca pensaram que faria qualquer diferença. Mas eles estavam errados. Não te parece razoável que os homens tenham recusado o convite para o casamento? Afinal, foi um convite, certo? Não era uma lei. Eles não precisavam ir. Todos nós já fomos convidados para coisas antes. Às vezes você diz sim, às vezes você diz não. Há algo de errado nisso. Mas esteja avisado, se Deus o convida a fazer algo, tenha cuidado ao dizer não. Você pode pensar que é apenas sua própria escolha e que Deus respeitará sua decisão. Bem, aparentemente não, como vemos aqui. Quando você obedece a algo que Deus ordenou, você causa impacto nas outras pessoas. Quando você rejeita algo que Deus dirigiu, você também causa impacto nas outras pessoas. Mateus 22, 8-10. Então o rei, disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os que convidei não mereciam vir. Vá até as esquinas e convide para o banquete quem você encontrar. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, boas e más, e o salão do casamento estava cheio de convidados. Apóstrofo. Veja o que o rei disse: nenhuma daquelas pessoas que ele convidou originalmente merecia ir ao banquete de casamento. Em vez disso, aqueles que mereciam vir foram, na verdade, aqueles que vieram. Não é tão óbvio, é? Também há boas notícias aqui. É que embora esses moradores de rua não estivessem na lista de convites original, eles ainda tiveram a chance de vir ao banquete de casamento. Mateus 22, 11-13. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou um homem ali que não estava usando roupas de casamento. Amigo, ele perguntou: como você entrou aqui sem roupas de casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos assistentes: amarre-o de pés e mãos e jogue-o fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aparentemente, aqueles que estavam vestindo roupas de casamento eram aqueles que se aprontaram para o casamento. Eles não simplesmente entraram na casa do rei como eram. Não. Na verdade, eles se prepararam para o evento, como mencionei antes. Da mesma forma, devemos nos preparar para encontrar Jesus Cristo. Este é um ponto muito importante. Costumamos dizer às pessoas para vir a Jesus como você é. Isso está certo. É assim que inicialmente chegamos a Ele. No entanto, Deus espera que cresçamos e limpemos nossas vidas. Você não pode limpar sua vida o suficiente para vir a Cristo, mas Deus espera que você limpe sua vida depois de vir a Cristo. Alguém pode dizer: ninguém é perfeito. Ok, verdade.
mas cada um de nós deve tentar avançar cada vez mais nessa direção. A ideia de permanecer como está em seu pecado não é compatível com o cristianismo. Os seguidores de Jesus Cristo devem procurar ser como Jesus. Isso começa com nossas ações. Precisamos parar de fazer coisas que sabemos que são erradas e substituí-las por coisas que são certas, pela definição de Deus das palavras errado e certo. Da mesma forma com nossa escolha de palavras e até mesmo com a maneira como pensamos. Imagine se nossos pensamentos fossem visíveis a Deus. Também podemos mudar a maneira como raciocinamos. Podemos mudar a maneira como fazemos julgamentos na vida. Podemos mudar nossas prioridades na vida. Isso incluiria como investimos nosso tempo, dinheiro e todos os nossos recursos. Todas estas são formas de preparação que nós, como cristãos, podemos fazer, para que se diga de nós. Apocalipse 19, 7 apóstrofo. Sua noiva se aprontou. Apóstrofo. Portanto, há muita preparação a fazer por cada um de nós. Lembre-se de quem vamos encontrar, nós vamos encontrar o Rei. Além disso, vamos para o seu casamento e, novamente, dependendo da sua interpretação da noiva, você pode ser aquele que vai se casar com ela. Precisamos nos certificar de que estamos preparados para a ceia das bodas, porque se estivermos, estaremos vestidos com as roupas do casamento. Lembre-se do que Jesus disse que acontecerá àqueles que estiverem sem roupas de casamento. De alguma forma, algumas dessas pessoas realmente conseguirão passar pelos portões e chegar à ceia. Não tenho certeza de como isso poderia acontecer, mas na parábola que acabamos de ler Jesus disse que vai acontecer. Essas pessoas podem até conseguir se sentar. Mas o próprio Rei irá detectá-los, mesmo entre grandes multidões de pessoas. O fato de não estarem vestidos com roupas de casamento é provavelmente uma indicação de que não estarão prontos para encontrar o Rei. Isso será inaceitável para ele, e o próprio Deus, que é o Rei, os expulsará do casamento. A propósito, observe que Deus, o Rei, na verdade se dirige ao homem sem roupas de casamento como amigo. Isso pode ser mais uma evidência de que esse homem pode ter sido um seguidor de Cristo na terra. Não tenho certeza. O ponto principal é que o homem ainda foi expulso, tanto da ceia das bodas do Cordeiro quanto do céu. Não há indicação de que essas pessoas que são expulsas voltarão para o céu. E o último versículo desta parábola. Mateus 22:14 Pois muitos são convidados, mas poucos escolhidos apóstrofo. Novamente, os escolhidos, ao que parece, não eram os convidados originais. Nenhum deles foi ao wedding, e o rei disse que nenhum deles merecia vir. Em vez disso, aqueles que acabaram sendo considerados escolhidos foram aqueles que realmente compareceram ao banquete de casamento e que estavam vestindo roupas de casamento. Fazendo essas duas coisas, eles mostraram que se prepararam para o rei. Este é provavelmente o ponto mais importante de toda a mensagem. Vou dizer de novo. O último versículo da parábola é este. Mateus 22:14 Pois muitos são convidados, mas poucos escolhidos apóstrofo. E, novamente, os escolhidos não eram os convidados originais, aqueles que o rei convidou desde o início. Nenhum deles veio, e o rei disse que nenhum deles merecia vir, embora o rei os tivesse convidado. Pense sobre isso. Em vez disso, aqueles que foram finalmente escolhidos não faziam parte do plano original do rei. Podemos dizer que eles faziam parte do plano B do rei. Essas pessoas foram encontradas nas esquinas. Eles provavelmente não estavam usando roupas de casamento na rua. Mesmo assim, eles compareceram ao banquete de casamento e, quando o rei os encontrou, eles estavam vestindo roupas de casamento. Por esta razão, eles foram autorizados a permanecer na ceia das bodas, bem, a maioria deles, pelo menos. Aparentemente, eles haviam se aprontado, como evidenciado pelo fato de estarem usando roupas de casamento. Esta parábola mostra que você não precisa ser algum tipo de pessoa famosa, conhecida e respeitada para participar da ceia das bodas do Cordeiro.
Na verdade, mostra o oposto, na verdade. Isso mostra que a situação mudou no último minuto. Até o momento deste evento, os convidados originais, que rejeitaram o convite e foram executados, podem ter sido pessoas conhecidas da sociedade. Eles provavelmente estavam bem financeiramente e realizaram coisas notáveis em suas vidas. Eles eram invejáveis e divertidos de se conviver. Não admira que o rei os tenha convidado. Mas esta parábola parece mostrar que nenhum deles realmente chegou à ceia das bodas do Cordeiro. Pense sobre isso. Jesus profetizou esta reviravolta antes de contar esta parábola. Mateus 19:30. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que são os últimos serão os primeiros. Esta parábola nos mostra que há um grande evento no horizonte. Este evento, a ceia das bodas do Cordeiro, será o evento inicial para a nova era que está por vir, onde Deus e o homem viverão juntos. As pessoas verão Deus cara a cara. Grandes mudanças estão chegando, e para todos que se alinham com Deus, o novo mundo que está chegando será glorioso além da imaginação.